Olá, estamos de volta. Estávamos falando sobre argumento de autoridade, que é o primeiro exemplo dos tipos de argumentos que eu vou apresentar aqui. Então, nós vimos que um tipo de argumento é aquele que utiliza a fala de algum especialista daquela área, daquele tema que você está tratando no seu texto. Então, você vai trazer credibilidade para o seu texto porque você está citando a fala, o depoimento de algum especialista naquela área. Um outro tipo de argumento é o argumento baseado no consenso. O que é isso, professor Rogério? É quando você apresenta verdades indiscutíveis. Ou seja, existe um consenso sobre aquele assunto. Então você vai apresentar essa verdade, esse fato, essa informação, e trata-se de uma informação de verdade indiscutível, porque todo mundo é consensual, todo mundo sabe que aquilo é verdade, né? O argumento esse tipo de argumento é um princípio, ou seja, uma informação aceita como verdadeira pelos leitores, né, e de validade universal, né? Isso tem muito a ver com cultura, né? As pessoas que moram no mesmo país que você têm acesso às mesmas informações, às mesmas mídias, aos mesmos fatos que acontecem. Então, geralmente esses princípios e esses consensos se dão numa mesma sociedade, geralmente que vivem no mesmo país. Então, quando você apresenta um argumento baseado no consenso, né, é um princípio, é um consenso, e todas as pessoas que compartilham da mesma cultura, por exemplo, concordam e aceitam como verdade o que você está dizendo, porque ela possui uma validade universal para aquela população, né? Só uma observação, porque alguns alunos confundem argumento baseado no consenso com o senso comum, aqueles lugares comuns que todo mundo usa, mas que carece de fonte verdadeira, né? Então, eu coloquei essa observação aí, que a gente não deve confundir argumento baseado no consenso, que é aquilo que todo mundo entende, conhece, sabe da veracidade, com o lugar comum, né? Aqueles que as pessoas dizem, mas sem conhecimento de causa, sabe? São afirmações que não têm base científica, cuja validade é discutível. Então, isso não é um argumento baseado no consenso. Argumento baseado no consenso é aquele que todos sabem da verdade, que possui validade universal para aquela sociedade, porque todo mundo tem conhecimento pleno daquilo. Professor Rogério, me dá exemplos para eu entender melhor. Coloquei 2 exemplos aí, 2 argumentos baseados no consenso. O primeiro: o investimento em educação é necessário para o desenvolvimento do país. Então, quando nós falamos em desenvolvimento do país, né, todos os debates políticos, todos os jornais que tratam de desenvolvimento de países levam em consideração a educação. Então, esse é um argumento válido como consenso, né? É difícil você achar uma pessoa que discorde que investir em educação é necessário para o desenvolvimento do país. É muito raro você achar uma pessoa que fala, não, investir em educação não trará resultados bons para o país, para a população do país. Isso é um consenso, né? Investir em educação é bom, né? É recomendável que um país invista em educação para que haja desenvolvimento desse país. Ok? Um outro exemplo de argumento baseado no consenso. A garantia das liberdades individuais encontra maior segurança em nações democráticas do que em nações ditatoriais. Isso também é um consenso, né? A gente pode até linkar esse tipo de argumento com citações históricas, né? Um segundo tipo de argumento que poderia aqui complementar esse argumento é citar, fazer alusões históricas de governos ditatoriais que comprometeram liberdades individuais, né? E dar exemplos, outra estratégia argumentativa, dar exemplos em que países que saíram da ditadura e que entraram no governo democrático passaram a ter, a população desse país passou a ter as suas liberdades individuais garantidas, ou pelo menos com maior segurança do que quando se tratava de uma ditadura.
este também é um consenso, né? Principalmente nós no Brasil, né? Nós que estudamos, nós tivemos um período ditatorial, nós tivemos um governo ditatorial, uma ditadura militar, e os livros de história contam o que aconteceu naquela época que não acontece mais, né? Nós estudamos sobre censura, como alguns jornais eram censurados, as pessoas não tinham suas liberdades totalmente garantidas, né? No Brasil, né, esse é um exemplo muito bom de se utilizar como argumento baseado no consenso, porque é fácil das pessoas assimilarem, entenderem isso, aceitarem como verdade, porque nós tivemos na história do país, de fato, um governo ditatorial e que houve realmente em que as liberdades individuais não eram tão garantidas quanto são num governo democrático. Então, esse é um outro exemplo de argumento baseado no consenso, né, que é algo que as pessoas que leem acreditam como verdade, porque trata-se de um princípio, trata-se de algo conhecido pela sociedade, pelo conjunto, pela população que vive no mesmo lugar que o autor do texto. Um outro tipo de argumento é o argumento com base em provas concretas. Esse é um tipo de argumento que reúne estratégias que trazem dados estatísticos. Lembra que eu disse, alguns slides atrás, que uma das estratégias argumentativas é apresentar números, de preferência com fonte, números verídicos, né? Também não sugiro que você invente números, pelo amor de Deus. Apresente números que foram de fato divulgados. Então, esse é um tipo de argumento chamado de argumento com base em provas concretas. É quando o aluno, o autor do texto, ele vai apresentar dados estatísticos, vai apresentar números, ele vai apresentar cifras, ele vai apresentar dados históricos, ele vai apresentar porcentagens, ele vai apresentar valores, ele vai apresentar fatos de experiência cotidiana, ok? Fatos que podem ser comprovados, ok? Então, esse é um tipo de argumento muito utilizado, que eu sugiro muito que vocês usem, porque ele também traz credibilidade ao seu texto, porque você está apresentando dados, está apresentando números, fatos que de fato aconteceram, que a pessoa pode comprovar, porque eles foram de fato divulgados, eles de fato existem, são números que são divulgados com fundamento, ok? Um exemplo de um argumento que utiliza aí provas concretas. Os hackers estão sendo substituídos por grupos criminosos organizados. No Brasil, essa categoria já responde por 91% das ocorrências de fraudes, enquanto no mundo esse percentual é de 80%. Os números, segundo o site InfoPessoal, foram colhidos por meio de uma pesquisa feita em 17 países, encomendada pela fabricante de computadores IBM. Vamos analisar esse argumento, né? O autor do texto começa dizendo que os hackers estão sendo substituídos por grupos criminosos, né? Ele está dizendo que os hackers não estão mais agindo sozinhos, agora eles são grupos criminosos, eles agem em grupos, né? Até aqui é o autor que está falando. Aí ele vai apresentar alguns números. No Brasil, essa categoria já responde por 91% das ocorrências de fraudes, enquanto no mundo esse percentual é de 80%. Ou seja, já está apresentando números. Isso já traz, quem está lendo já fala, olha, eu já faço aí um recorte, né? É um número grande, de 100%, 91% das fraudes tem relação com hackers no Brasil. E no mundo é 80%. Então já está trazendo uma informação a mais, está trazendo dados estatísticos. Mas no próximo período, na próxima oração, ele vai dar a fonte. Isso é muito importante, né? Os números, segundo o site InfoPessoal, ou seja, não são números que o autor simplesmente criou na cabeça dele e divulgou, não, né? Ele está dando a fonte. Esses dados foram divulgados pelo site InfoPessoal. Os dados foram colhidos em 17 países, não é um dado só do Brasil. E essa pesquisa foi solicitada, foi encomendada pela IBM.
Percebam que não é mais apenas o autor do texto que está dizendo que os hackers estão sendo substituídos por grupos, estão atuando em grupos agora. Não, né? Ele está ele está reforçando a opinião dele, trazendo dados estatísticos de um site da área infopessoal, e essa pesquisa foi encomendada por uma empresa relacionada aí ao ramo de computadores, de computação e tecnologia, que é a IBM. Ok? Isso traz credibilidade. O leitor desse texto vai olhar, tá vendo? O que ele diz tem razão. Porque existem pesquisas que foram encomendadas por empresas da área, empresa de tecnologia, empresa de computação, e essa pesquisa que foi encomendada corrobora é uma palavra bonita, corrobora o que o autor está dizendo, ok? Traz credibilidade, é um argumento forte, é um argumento que tem respaldo, né? Tem números, tem uma pesquisa encomendada por um fabricante de computadores e divulgada por um site, ok? Isso é um argumento com base em provas concretas. Temos mais. Agora nós vamos falar do argumento com base no raciocínio lógico, né? Nós, quando vamos prestar provas, respondemos questões de raciocínio lógico e nós associamos diretamente à área da matemática, mas em português nós também utilizamos o raciocínio lógico, né? Que tipo de argumento é esse? O argumento com base no raciocínio lógico é um argumento que se baseia em relações lógicas, né? Por exemplo, que tipo de relação lógica? Causa e consequência. É quando você traz para o seu texto algo que foi causado e a consequência disso que foi causado, né? É o que a gente chama de causa e consequência, né? Isso causou isso, né? Esse acontecimento teve como consequência esse outro acontecimento. Esse é um argumento muito utilizado, porque é uma sequência lógica, é uma relação lógica de causa e consequência. Alguns dizem causa e efeito, né? Você apresentou um fato, apresentou uma informação, o acontecimento, e você mostrou o que aquele acontecimento teve como consequência. Isso é uma relação lógica. Isso traz credibilidade para o seu texto. Um outro tipo de relação lógica é a analogia, quando você faz uma comparação. Lembra quando estava no slide apresentando as diferentes estratégias argumentativas? A comparação é uma estratégia muito boa. E os argumentos com base em raciocínio lógico podem incluir comparação. Você pode comparar, você pode fazer uma analogia de dois acontecimentos, duas informações, dois fatos diferentes e compará-los. Quando você faz uma comparação, você, como eu disse também há pouco, você está mostrando, você está dando o seu ponto de vista sobre dois fatos, duas informações, dois acontecimentos, e você está mostrando que você tem capacidade de comparar esses dois itens. Então, é um tipo de recurso muito bom para você apresentar no seu texto quando você compara duas informações, dois fatos, dois acontecimentos. Ou ainda, quando você apresenta condições, você apresenta hipóteses, você informa que se uma coisa acontece, outra coisa também acontece. Ou uma coisa só acontece se uma outra coisa acontece. Então você faz uma relação de condição, de hipótese. Uma coisa só vai ser consequência da outra com essa condição. São exemplos aí de estratégias que você pode utilizar usando a lógica, relações lógicas, ok? Então, esses são argumentos com base no raciocínio lógico. E eu também tenho aí dois exemplos, né? Primeiro exemplo. Além de ser mais chique do ponto de vista ideológico, o seminário é mais cômodo para ambos os lados. Nem o professor prepara a aula, nem o aluno estuda. Ok? É uma comparação e também tem aí causa e consequência. Ele está falando sobre o seminário e está dizendo que é mais cômodo. Por que é mais cômodo? Ele vai apresentar, ele vai dizer por que ele acha que o seminário aquele que a gente apresenta na escola ou na faculdade, o autor está dizendo que ele considera mais cômodo, porque de um lado o professor não prepara a aula e do outro nenhum aluno estuda.
ok? Então, é um outro tipo de argumento. Aqui não tem dados estatísticos, não tem fala de especialista, mas tem uma relação lógica, né? Ele está dando o ponto de vista dele, né? Ele considera o seminário uma coisa muito cômoda e não propositiva, não muito boa, porque de um lado o professor prepara a aula e do outro lado o aluno não estuda segundo o autor, ok? E o outro exemplo, os crescentes índices de pobreza e a falta de assistência governamental em regiões periféricas levam ao aumento da violência e, consequentemente, a sensação de insegurança por parte da população. Aqui está bem nítido que a estratégia argumentativa é de causa e consequência, né? O autor está dizendo que cresceu o índice de pobreza, né? Isso é uma consequência da falta de assistência governamental. E como consequência disso, a população se sente insegura, ok? Percebe o procedimento de causa e consequência? Não tem assistência governamental, aumenta, isso tem como consequência o aumento de índice de pobreza, e isso tem como consequência a sensação de insegurança por parte da população, ok? Vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta.